Neste módulo de treinamento do Contas a Pagar, nós vamos falar sobre manutenção de documentos, especificamente a opção exclusão de documentos. Tá? Nós vamos na opção excluir. A opção excluir permite a você excluir documentos individualmente ou excluir todos os documentos liquidados até um certo período que você define de data para o sistema. Ok? Nós vamos ver primeiro a opção documento. A opção documento nos dá a opção de selecionarmos um fornecedor, ou uma despesa, ou um determinado documento que foi incluído e fazer a exclusão do mesmo. Você pode utilizar os filtros de fornecedor e despesas, como nós já vimos lá na opção de consulta do manutenção, para poder chegar até um documento, ou ir direto até todos os documentos. Apertando a tecla F4 você já vê todos os documentos. Uma outra forma é você entrar com o número do fornecedor e o número daquele documento do Contas a Pagar para chegar até ele. Eu vou usar o F4, que é o mais prático. Agora vamos a alguns detalhes aqui. Por exemplo, eu quero tentar excluir esse lunar. Esse lunar é uma nota, tá? E eu vou tentar excluir esse documento. Ele já está liquidado, mas eu vou tentar excluir assim mesmo. Enter. Não é possível, como você pode ver pela mensagem, fazer a exclusão de notas de entrada pelo Contas a Pagar. É necessário para fazer essa exclusão que você faça o estorno do documento. Então, se você quer excluir do Contas a Pagar uma nota, é importante que você saiba que, para isso, você terá que fazer o estorno da nota. Não é possível fazer exclusão no Contas a Pagar de uma nota. Agora, você pode excluir a duplicata de uma nota. Por exemplo, essa panela aqui, ela é a nota principal. Repara que está 1 de duplicata 1. E aqui nós temos o mesmo número de notas, só que com duplicata 2. Quer dizer, é uma duplicata dessa nota aqui. Eu vou dar Enter em cima. Ó. O sistema vai me permitir normalmente fazer a exclusão desse documento. A duplicata você pode excluir através do procedimento de exclusão no manutenção de documentos, mas o documento principal, que é a nota nesse caso, eu não posso fazer a exclusão. Ó. Vou fazer novamente e vou pegar a nota que está aqui. Ó. Enter. Ele fala que para isso é necessário fazer o estorno. Ok? É muito importante você prestar atenção nisso, que notas... Tá? As notas que você faz a entrada das mercadorias no sistema que aparecem no Contas a Pagar não podem ser excluídas pelo processo de exclusão de documentos. É necessário que você faça o estorno da nota. A duplicata pode ser excluída, assim como os documentos de despesa lançadas no sistema, pela gestão ou pela frente loja. Por exemplo, esse documento aqui é um documento de despesa de hardware. Por algum motivo ele foi incluído de forma errada, eu quero excluí-lo. É só dar Enter nele, Enter novamente e confirmar a sua exclusão. Pronto, vou dar F4 para ver os documentos. Repare que esse documento ele nem está mais na sua lista. Quando você exclui um documento do Contas a Pagar, ele some da sua lista de documentos. Ok? Ele é removido de fato da sua lista de documentos. Ele não está na opção Altera para você reativar. Como existe assim, no AS existe um procedimento, por exemplo, de exclusão do cadastro de produto que ele exclui, mas ele ainda continua disponível. E se você for no Alterar, você reativa esse produto. No caso do Contas a Pagar, não. Você excluiu, ele não fica disponível dentro da sua lista de documentos do Contas a Pagar. Ele é removido de fato da lista de documentos. Vou tentar fazer a exclusão de uma transferência. Também não é possível fazer a exclusão de transferências. O ideal é que se faça também o estorno do documento. Outro tipo de documento também que não tem como fazer exclusão por aqui são os documentos bonificados. Se eu der Enter, olha lá, ele dá essa mensagem de erro. Também é importante que se faça o estorno, tá bom? Desse tipo de documento. Os documentos liquidados também podem ser excluídos, tá? Por exemplo, se eu tentar excluir essa despesa de hardware, ele vai me permitir sem problemas. Eu botei não para não excluir. Então você viu aí como se faz esse daqui, por exemplo, uma despesa. Essa daqui é uma despesa de alimentação que foi feita na frente de loja. Vou dar Enter, ele me permite fazer a exclusão também normalmente. Vou escolher um outro documento para excluir do meu Contas a Pagar. Por que eu excluo um documento? Né? Você pode estar se perguntando. Porque às vezes você lançou um documento de forma errada, lançou uma duplicata de forma errada, lá na frente de loja foi incluída uma despesa, só que foi incluída de forma errada lá na frente de loja. Então você pode utilizar esse recurso de exclusão de documentos, remover aqueles documentos que não tem que estar aqui no seu Contas a Pagar, que foi incluído de forma errônea no sistema. Então use a opção excluir para isso, mas não esquecendo que as notas, tá, não podem ser excluídas dessa forma, somente fazendo o estorno da mesma. As duplicatas das notas sim,
podem ser removidas por esse procedimento. Então nós vimos aí a exclusão do documento simples, tá? Só pegar e no documento e excluir, e as suas particularidades em relação à nota que não pode ser excluída do contas a pagar. Então vou dar ESC aqui, ESC de novo, vou entrar novamente no excluir para ver essa opção liquidadas. O liquidadas ele vai excluir todos os documentos liquidados no sistema até uma determinada data. Vou dar enter aqui em liquidadas, que o sistema especifica. O sistema ele fixa na data que está disponível para fazer essa exclusão. Ele não permite jogar uma data acima. Se eu jogar aqui dia 10/5, ele fala que a data não é permitida. O sistema ele já te dá a data até a qual você pode excluir esses documentos liquidados, e você só pode botar a data até aquela que está disponível ali, tá certo? E o que o sistema vai fazer? Ele vai remover todos os documentos liquidados do seu contas a pagar. Cliente que já tem muitos anos de uso do ASA vai ter muitos documentos, tá? Se ele utiliza o contas a pagar, vão existir muitos documentos no contas a pagar com a opção liquidado que de repente você não tem mais o interesse de ter aquela informação dentro do seu sistema, porque já está resolvido. Por exemplo, eu tenho um sistema há 10 anos e eu estou com muitos documentos que está me fazendo meu contas a pagar ficar muito pesado, muito grande, né? Com muitos documentos lá, e eu quero fazer uma limpeza, remover. Lembrando que ao remover, se você tentar consultar algum documento do período que você removeu, você não vai conseguir, tá? E não vai ter como recuperar. Então é preciso ter muito cuidado ao utilizar essa opção limpar documentos. Por exemplo, aqui eu vou dar ESC, vou dar uma consultada e vou ver aqui alguns documentos. Ó, eu tenho documentos do ano de 2010 que eu quero excluir. Todos esses documentos do ano de 2010. Então tem aqui, ó, o Panarello, né? Esse alimentação e essa nota da ITA intermédia aqui que estão no ano de 2010. Eu quero limpar todos eles. Então eu vou dar ESC, vou lá em excluir, liquidadas, ele só vai pegar liquidados. O em aberto ele não vai fazer nenhum procedimento. Vou aqui em liquidadas e vou botar a data até qual quero remover, fazer limpeza, ó. Do 12 de 2010, 31 de 12 de 2010, Enter, confirma a limpeza sim. Ok, limpeza concluída. Vou lá em consulta, F4 geral, e vou dar uma olhada. Repare que não tem mais um documento do ano de 2010. Então eu fiz a limpeza de todos os documentos liquidados do ano de 2010. Os em abertos continuariam lá até que você liquidasse os documentos e se quisesse, fizesse o procedimento de limpeza. O que você poderia fazer de repente para poder pegar, alterar os em abertos de 2010 para liquidado é utilizar o baixa de documentos, tá? Na opção automático, tá? Automatizado, que ele iria fazer uma alteração de situação de aberto para liquidado e depois rodar essa limpeza que eu fiz no ano de 2010, que ele ia fazer toda a limpeza daqueles documentos até 31 de 12 de 2010. É só uma dica que eu estou dando. Existe a videoaula de baixa de documentos que mostra como fazer para liquidar documentos automaticamente. Então seria um procedimento: eu desejo remover todos os documentos do ano de 2010 no meu contas a pagar. Eu poderia usar o baixa de documentos para liquidar todos os que estão em aberto do ano de 2010, tá? Usando lá um período que ele define para você, que ele dá para você a opção de definir o período, e depois você usaria essa opção de exclusão dos liquidados para excluir somente os documentos liquidados, ok? Então nós vimos aí como excluir documentos do contas a pagar. Documento, você exclui um documento individual, você vai lá, escolhe o documento que você quer excluir do seu contas a pagar, e liquidadas, exclui todos os documentos até um determinado período que você especifica no sistema, sendo que o sistema fixa a data até a qual você pode excluir esses documentos, ok? Ele te dá essa opção de data fixa até para você não cometer um erro e apagar documentos que não eram para ser apagados, ok? Terminamos aqui este módulo de treinamento.